Palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. O Evangelho também termina com um imperativo. E aliás, esse imperativo categórico, absoluto, portanto, é e será a grande tônica do tempo do Advento. Essa é uma ordem de Deus para mim e para você nesse primeiro domingo do Advento. O que vos digo, digo a todos, portanto a cada um, vigiai. Essa é a grande palavra. O que significa essa palavra vigiai? Primeiro, no contexto das outras leituras, essa vigília, essa atitude ativa, a qual cada um de nós está sendo ordenado nesse tempo forte de advento, de preparação para o Natal, ela está embasada em certezas. Por exemplo, certezas da segunda leitura, que Deus cuida de nós. Não pensem vocês que há qualquer referência aqui ao jogo de futebol de hoje. Deus não é corintiano, mas é fiel. Está escrito aí que Deus é fiel, não é? Eu, felizmente ou infelizmente, não sou nenhum dos dois, nem corintiano e nem fiel. Eu queria ser fiel igual Deus é. A fidelidade de Deus, principalmente quando nós somos infiéis. Que coisa maravilhosa. O Pai que faz chover sobre justos e injustos. O Pai que faz o sol vir para todos. O Pai que não discrimina. E esse contexto é ampliado mais ainda na primeira leitura, com todos esses versículos que com certeza vocês decoraram quais são, não é? Direitinho da primeira leitura. Esse Deus cuida de nós como um oleiro. Que imagem! É uma pena que nós não tenhamos essa imagem mais como uma coisa corriqueira. Até hoje em Israel, quando você passa, principalmente na Palestina, você passa na beira da estrada, é comum você ver à sua direita umas barracas imensas, só com vaso. Eles gostam muito de vaso. Até porque eles têm uma carência muito grande da terra. Então o vaso leva sempre um pouco da terra dentro. Ter um vaso dentro de casa significa que eu tenho um pouco da terra dentro da minha casa, protegida. E além disso, planta-se nesse vaso depois. Mas o vaso é um utensílio para o povo nômade. O vaso é um utensílio fundamental. Onde guarda a água? No vaso. Há uma cumbuca grande com a boca pequena, que aí não esquenta, como uma moringa. Lembra da moringa? A água da moringa era uma delícia. Você ia lá na bica, pegava a água friinha, geladinha lá da bica, enchia a moringa. Por isso que os antigos falavam, não esquenta a moringa, né? Não esquenta a moringa, porque não vai estragar a moringa. Então, o vaso é para guardar a água, mas o vaso também é para guardar os alimentos. Põe no pote, que esse pote grande está lá, o arroz, o feijão, a batata, põe depois uma tábua em cima, está muito bem protegido, né? Porque é térmico. Vaso é terra. Então o que mais tinha, hoje ainda tem muito em Israel, é o fabricante do vaso, o oleiro. E é um prazer imenso, quem não viu um dia, que tiver a oportunidade de ver, que no Brasil tem ao menos mais artesanal, mas tem pessoa que faz vaso. Que coisa bonita. Ele tem aquela mesa, uma mesa um pouco mais alta que essa aqui, e essa parte aqui gira, ou ao menos o centro gira, e gira no pedal aqui, é o pé que gira. Você vai costurando, igual antigamente as mulheres usavam a máquina para costurar, tem que estar mexendo no pedal ali para a máquina funcionar. Então vai mexendo aqui, começa aquilo, e aí ele vem e pega um monte de barro,
um barro bom, um barro selecionado, precisa tirar as impurezas do barro, precisa ser um barro limpo. Ele limpa bem aquele barro, ele põe aqui um monte de barro, sem vida, sem forma, sem nada. Começa a girar e vai metendo o dedo, a mão. O bom vaso tem que ser feito na mão. Primeiro faz um buraco no meio, depois você faz o contorno mais ou menos do tamanho, aí depois você começa a modelar. Você abraça ele assim em movimento, ele vai criando um gargalo. Você modela aqui, modela por dentro, vai enfiando a mão e vai ficando lisinho. É com um carinho imenso. Gente, o profeta diz na primeira leitura que Deus é oleiro, que Deus quer nos modelar. Podíamos emendar o que pedia Jeremias na outra passagem: deixa-te modelar. Permita que Deus modele você, porque também o barro que não permite ser modelado, o oleiro infelizmente tem que jogar fora. Eu já vi oleiro tentando 2, 3, 4 vezes. O barro não se deixa modelar, fica quebradiço, não aceita a forma que o oleiro quer dar, ele tem que pegar e jogar fora. Aí o que ele faz? Mesmo que já está um vaso quase que pronto, ele pega aquilo, se você não se deixa modelar, primeiro que você não deixa nem Deus movimentar você, a mesa de Deus, que é a mesa da Eucaristia, o movimento dínamos, que o Atos dos Apóstolos diz que é o Espírito Santo, você não se deixa. Não deixa cair umas gotas da água viva do Espírito em você, para amolecer esse barro. Vai ficando com um coração, um barro duro, seco. Igual no Nordeste quando não chove, seca rio, gente. Uma das cenas que mais me choca, todas as vezes que eu vejo, e eu já vi algumas vezes, é um rio seco. O rio secando já é uma cena medonha, porque ele é forrado de peixe morto, falta oxigênio. Depois vai sobrando, às vezes você vê assim um peixinho que ainda pula do brejo, ele vai secando e vai partindo, vai esturricando aquele chão. E obviamente do lado você começa a ver a carcaça da vaca, do boi, do cabrito, tudo morto, morreu de fome. Algumas vezes você vê quase que morrendo. É uma coisa medonha. Você vê uma vaca à beira da morte por falta de água, é uma situação, dói lá no íntimo do coração da gente, porque ela seca, a pele gruda no osso. Você imagina um esqueleto de vaca com um osso grudado, é mais ou menos isso que a gente vê no Nordeste. É uma judiação, é terrível, dá pena. Pois é isso que está acontecendo com muitas pessoas, porque não deixam se banhar na água viva do Espírito Santo, não deixa Deus ser oleiro que bota água para misturar com o barro. Por isso que a palavra barro e a palavra oleiro e a palavra final da primeira leitura está no singular, obra. Assim mesmo, Senhor, Tu és nosso Pai, mesmo não obstante todas essas bobajadas que o profeta descreve e que é o retrato de cada um de nós. Nós somos barro, singular. Tu, nosso oleiro, e nós todos, obra, singular, de Tuas mãos. Porque Deus, Ele quer trabalhar cada um de nós. Deus nunca fala com multidão. Aqui hoje nós temos uma multidão espetacular, maravilhosa. Eu agradeço a presença de cada um que está participando de um dia histórico. Primeiro domingo do advento do ano de 2005. Último acampamento realizado no Rincão. Você está participando. O próximo que você vier,
Centro de Evangelização D. João Hipólito de Moraes. Já pensou? Cada um que vem nesse pode convidar mais um para vir, porque cabe, ainda sobra espaço. Que maravilha, hein? Eu ficarei tão feliz quando eu tiver a oportunidade de estar almoçando com o Eto daqui a algum tempo e falar: Eto, tem que fazer outro maior. Coitado do povo, Eto. Hein? Já pensou? Ô, Eto, cuidado do povo. O povo está apertado lá no centro de evangelização. Só cabe 100 mil pessoas. Hein? Nós estamos com mais 150. Eu teria o imenso prazer de levar essa notícia ao meu grande amigo Eto. Eu teria. E é isso que vai acontecer. Porque as primeiras vezes que eu vim na Canção Nova, eu cheguei a pregar assim para o acampamento aqui, que ocupava, não essa, porque nem tinha essas cadeiras chiques não, umas tabuinhas assim, medonhas, um banquinho, aquele que não podia encostar, que dá dor na coluna, um palco feito de madeira horroroso. Eu vim aqui e vi aquele, fui assistindo, tive a graça de assistir os acampamentos já enchendo aqui, depois já com a arquibancada, depois teve a arquibancada aqui do lado, com a arquibancada linda, cabia centenas de pessoas. Depois via o palco novo, via a arquibancada embora, porque olha lá, olha quanta gente. Deus abençoe cada um de vocês. Você que está mais longe lá, Deus abençoe você. Cada um de vocês. Olha que beleza. Inclusive aqui à minha direita, onde eu não estou vendo agora, está cheinho de gente. Olha que beleza. Vocês estão vendo. A gente viu tudo isso, né? Porque você foi barro na mão do oleiro. E graças a Deus, o Eto com sua equipe foram modelando em nome desse Deus. As coisas de Deus têm que ser pensadas assim, grande, sonhos grandes. E eu não tenho dúvida que pregarei alguns acampamentos no Rincão Novo completamente lotado. Não tenho dúvida disso. Quero caprichar ainda mais, que o nosso povo merece. Eu fico olhando como Deus é maravilhoso e feliz, olhando para vocês. Vocês que vieram de longe, se sacrificando, e estão aqui. Pode ter certeza absoluta, no que depender de Deus, você vai sair daqui uma pessoa curada. Deus não se deixa, está lá, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não se deixa vencer em generosidade, pois Ele é fiel. Agora, essa fidelidade de Deus depende de você. Por exemplo, esse mês, quem sabe esses primeiros dias do Advento não seja um tempo muito apropriado para que cada um dê o seu 100%, para a gente chegar ao 100%. Eu sei, humanamente falando, é impossível chegar ao 100%. Impossível. Porque se no mês inteiro, com toda a luta e trabalho, conseguiu-se 57%, como é que em 3 dias vai se levantar o que falta? 43%. Humanamente a gente vai dizer, é impossível. E eu até deveria ter dito ao Eto, esquece que não dá não. Mas nós não estamos vivendo num clima humano. Nós estamos sob a ação da graça de Deus. E acima de tudo, quem está conosco é um povo violentamente maravilhoso, é um povo que acredita. É isso que faz a diferença. Se cada um de nós, milhares que nos encontramos aqui hoje, e aqueles muito mais ainda que nos assistem pela televisão, diz, eu vou começar o meu advento para valer, eu vou no meu 100%, pronto,
Se só os sócios já assumissem isso, está resolvido o problema. É possível. Agora, você não pode pensar em alguém que não vai contribuir, que aí quebra. Se você começa a olhar, não, é porque esse mês está muito difícil, final de ano, que difícil. Os jornais estão dando que só na 25 de março, por sábado, está indo 1 milhão de pessoas fazer compra. Os shoppings estão completamente lotados. Eu vi no jornal ontem, o shopping não tem onde estacionar de gente. Que difícil. Estão estacionando em cima da calçada. Diz que a shopping aqui no Brasil que investiu 15 milhões de reais só para fazer uns enfeites medonho de horroroso de Natal, que não tem nada a ver com o Natal, tudo falso. 15 milhões, cada um que eles vão pegar de volta esse retorno do povo bobo que vai lá comprar. Então onde está essa crise? A crise que tem por aí, a começar lá de cima, em Brasília, é crise moral. É fato de vergonha na cara. Essa é a crise. Isso é crise. Esse bando aí de gente que vive na falcatrua e ainda consegue apoio até de órgãos federais também, da justiça, não é? Para ficar protelando. Quem não tem peso na consciência, vai lá. Se eu vim aqui, pode julgar eu aí para ver se eu vai eliminar eu ou não. Isso é a crise, mas nós não estamos nela não, graças a Deus. Eu tenho certeza que nenhum de vocês está nessa crise não. Então nós temos que acreditar que é possível construir um mundo diferente, é possível construir um mundo novo, e que nós o estamos construindo aqui. Mas padre, para que eu que moro aqui na comunidade, nós estamos até reformando a igreja, será que é certo eu ajudar a Canção Nova, enquanto a minha comunidade está aqui precisando? De fato, se você não tiver coragem de trabalhar com afinco pela sua comunidade, só ajudar a Canção Nova não vai adiantar não. Mas eu tenho absoluta certeza, porque eu conheço muita gente assim. A pessoa que procura ser fiel a Deus na sua comunidade acabará sendo fiel a Deus. Deus que é fiel, diz a segunda leitura, também com uma obra na dimensão da Canção Nova. Por quê? Por que é importante? Muitos pensam que eu seja membro da Canção Nova. Eu não sou. Eu pertenço à comunidade Betânia, comunidade pequenininha que vive com muita dificuldade, muitas e muitas vezes. Por que que eu venho? Por que que eu acredito na Canção Nova? Porque a obra da Canção Nova tem uma extensão milhares de vezes maior do que a obra da minha comunidade. Nós temos que pensar no bem comum. Você sabe quanta gente daqui do Brasil, de lugares no Brasil aonde não chega nada, nenhum canal de televisão, e chega a Canção Nova e participam da missa? Eu fico tão feliz quando eu posso ter a graça de presidir uma missa feito essa aqui, e saber que além de vocês que eu estou vendo aqui, milhares, existem milhões que estão participando, rezando lá na frente da televisão, metendo o joelhinho no chão, adorando. Eu tenho testemunhos maravilhosos da tenda, porque a adoração na tenda é 5 minutos só, das pessoas que se ajoelham diante do Santíssimo lá naquela hora, reza conosco, enquanto eu estou rezando, o Padre Vicente fazendo a oração no microfone e abençoando as pessoas. Mas quantos casos? Nunca vai ficar de fora a bênção do Santíssimo na tenda, nunca. Pode ser que numa ou noutra circunstância, dependendo do lugar, a gente não consiga fazer a bênção, mas isso é raro, porque a gente praticamente não viaja mais com a tenda. É força. Então eu sei da dimensão, gente, da onde chega. Eu sei da quantidade de pessoas, e digo a você, tempo do advento, nós temos que pensar muito nisso. Pessoas que precisam ser evangelizadas. Quantos dos meus filhos, que depois que está morando comigo 1 mês, 2, 3 meses,
sobe lá no meu quarto para se confessar ou para bater um papo e diz: olha, eu não fazia nada disso que eu não sabia. Para nós parece, mas olha, sabe que não sabia que tem que rezar? Sabe que não sabia que tem que participar da missa? Não sabia. Quantos? Filho adulto. Tem uma filha que é consagrada hoje aqui em Lorena, batizamos antes do casamento. Filho que foi batizado 15 dias antes do casamento. Eu não tenho. Quando se faz preparação para a primeira Eucaristia, para Cristo, para batismo em Betânia, aos montes. Aí a gente vê, olha o nosso universo de Betânia. Hoje nós temos 300 pessoas que moram conosco. Pequenininho, nossa casa é pequena. Mas olha, no nosso universo, é difícil passar um mês ou dois sem que precise preparar para a primeira comunhão, para o batismo. Vários casos do sacramento do batismo, em adultos, em jovem, em criança, porque não tem, porque falta evangelização. A dependência química, a droga, tem a ver com a falta de evangelização. O fim da família, gente, a família está sendo destruída dia e noite. E vocês sabem, os outros canais de televisão, eles investem, eles têm dinheiro e mais dinheiro que essas associações deles lá de espírita, e macumbaria, e pornografia, e tantas as outras lá, financia. Eles têm muito dinheiro, a propaganda dá muito dinheiro. Nós sabemos aí, uma das acusações sérias contra o governo federal é que é através da propaganda, do marketing, que eles conseguiram essa lavagem de dinheiro, dinheiro ilícito. Muito desse dinheiro, não tenha dúvida, é dinheiro de droga, é dinheiro de jogo, é dinheiro de vício, é dinheiro de contrabando. Isso não tenha dúvida não, que todo mundo sabe que é. Ninguém está acreditando que o banco tal foi lá e emprestou esses milhões aí para comprar voto de deputado, porque também voto de deputado é fácil de comprar, porque eles não valem nada, a honra deles. Se for para pagar o peso da honra deles, isso aí. Se for para pagar o que muitos deles valem, numa coleta em Betânia, que tem lá 100 pessoas na missa, eu pago ainda sobra ainda, porque pesa a consciência dele e paga para você ver. Vai ser uma economia fabulosa. Quer ver se você pagar ele pelo que ele vale e vender pelo que ele acha que ele vale? Aí, meu filho, você fica milionário, porque eles te acham que vale o máximo. Não vale nada. Isso é um absurdo. Quem se vende? E por isso que não adianta nada o deputado querer processar eu não, porque se ele quiser processar eu, é sinal que ele é safado, porque eu estou falando dos safados, né? Não estou falando dos deputados honestos não, que a gente conhece também, né? Não estou falando dele, esse aí não se sente ofendido não. Eu quando celebro isso em Brasília, eu falo isso, os políticos que tentam levar uma vida séria, eles aplaudem. Claro, tem alguns que ficam meio assim, dá uma risadinha amarela, fala: safado, você é do time, sem vergonha, né? Ordinário. Quer ver quando é no ginásio, assim, aquele lotado, que você vê ele sentado, assim, tudo com terno. Meu filho, é hoje que na dessa eu levo aqui. Não pode temer não, gente. O Brasil tem que acreditar nisso. Olha agora aí a lei do aborto que está lá prontinha para ser aprovada. Aquela Jandira, meu Deus do céu, aquilo desonra a natureza. Sim senhora, eu tenho minhas cachorrinhas lá que tem filho. Vai lá, tenta pegar um cachorrinho dela para ver. Que a cachorrinha desse tamaninho assim, ela vê um cachorrão enorme, qualquer pessoa estranha, ela já... Tenta pegar um gatinho da Camille lá para ver. A gata já levanta os olhinhos assim, nossa senhora. Eles defendem. Sim, tenta pegar o ninho de uma cobra, uma jaracuçu. Vai lá tentar pegar os fiotinhos lá, as cobrinhas mamando. As cobrinhas estão mamando na mãe lá. Aí, esses tempos lá em Betânia eu contei para os meninos que lá atrás tinha uma ninhada de sapo. A sapa tinha dado à luz e tinha 8 sapinhos mamando.
Eles não foram lá para ver. Foram lá para ver. Aí eu fiquei pensando, que chique seu sapinho. A sapa, que peitão da sapa. Aí mama lá. Olha lá, Betânia, os pintinhos mamam nas galinhas, isso aí é normal. Então você tenta chegar perto de uma galinha daquela com pintinho. Defende. Tenta chegar perto de uma vaca que ganhou o bezerro. Ela avança na cerca. Ela arrebenta as tetas. Quanta vaca que tem inflamação nas tetas, que ela avançou na cerca assim, rasgou as tetas, perdeu as tetas para defender o seu bezerrinho. E aí, meus irmãos, uma política, uma mulher que se Deus se livre, eu tenho tanto nojo da cara dessa mulher que eu não, nossa, mãe. Uma política liderando outros safados são capazes de criar um projeto desse, uma lei para matar a criança dentro da barriga da mãe. Misericórdia! Isso é o crime mais hediondo, é o pecado mais terrível, é o pecado mais pavoroso que pode cometer hoje. Isso é contra tudo. Quantas mulheres eu já atendi e já fiz oração, e tem nos meus livros orações para as mulheres que fizeram a desgraça do aborto. E também eu digo a você, você que um dia fez, hoje não adianta se condenar mais não. Hoje você tem que, se você não confessou, fazer uma boa confissão, faça uma oração de entrega do seu filho, porque o seu filho agora está no céu, ele pertence aos santos inocentes, igualzinho a igreja acredita que a cambada lá que o Herodes mandou matar, os santos inocentes, as mães que mataram seus filhos estão naquele grupo lá agora, o grupo dos santos inocentes, não tenha dúvida, ele pode inclusive interceder por você, e aliás intercede, porque ele não tem mago, não tem nada. Ele está no céu, ele já foi para lá, inclusive antes da hora. Mas você precisa assumir um compromisso de luta pela vida. Porque muitas mulheres, o demônio é terrível. Quando entra uma discussão do aborto, ela não fala contra. Porque o demônio diz para ela, você fez aborto, como é que você vai falar agora? Cala a boca. Aí o que você acha? Não, eu prefiro não opinar. Católico tem que opinar. Católico não pode ter medo. Você, inclusive, você é livre para ser favorável ao aborto. Você é livre. Quer ser favorável ao aborto? Ótimo, mas imediatamente deixe de ser católico. Os dois não. A igreja jamais, sob nenhuma hipótese. Já houve casos na igreja, por exemplo, um país em guerra, que os soldados inimigos entraram num convento de freira. Por exemplo, o professor Felipe cita, aliás, se você quer conhecer sobre esse assunto, tem um livro do professor, como é que é o nome? Aí a produção podia me... Aborto Nunca. Livro do professor Felipe, você precisa estudar esse livro, porque ele é perfeito, ele é prontinho, os documentos, lá ele cita um caso desse que aconteceu, em que os inimigos invadiram um convento de freiras enclausuradas, virgens, mulheres voltadas para Deus, e estupraram algumas delas, e algumas delas ficaram grávidas. A igreja não permitiu o aborto. Inclusive, lê o depoimento que tem lá, o testemunho. É um testemunho violento, uma coisa maravilhosa. Se você tiver dinheiro e puder, compra 2, manda um para o deputado seu deputado, aquele que você vota. Manda um livro desse para ele, porque eu duvido um homem que lê um negócio desse, eu duvido que depois ele vai defender. Uma mulher também, porque tem muito lá no Congresso, muita mulher, muita feminista aí defendendo essas bandeiras do feminismo, mas você olha bem para a cara dela para você ver que ela tem que defender o feminismo, porque ela de feminina ela não tem nada mesmo. Então, eu não sei o nome lá no registro de nascimento, você tem que olhar lá para saber qual é o sexo. Feminino, muito bem, porque a cara dela é deformada, estragada. Manda para lá. A igreja não vai abrir mão nunca. Então, e você não pode se calar. Há algumas coisas que você
é moralmente obrigado. Quando se tratar de uma lei contrária aos valores da fé, você é moralmente obrigado. Tem um detalhe que a gente precisava ter mais coragem, os bispos, principalmente os padres, de divulgar isso para o povo, porque isso é um princípio moral correto da igreja. Quem, por exemplo, quem na próxima eleição votar num deputado, ou para deputado ou senador, sabendo que esse homem é favorável ao aborto, comete pecado mortal. Isso é moral. Eu desafio qualquer moralista para dizer que eu estou errado, que é a interpretação minha. O Papa não pode estar errado, e o Papa não teve medo de aconselhar nos Estados Unidos, na eleição para a presidência da República passada, que os arcebispos, bispos e cardeais e padres negassem a comunhão. Papa João Paulo II, que negassem a comunhão para os políticos que defendessem o aborto lá nos Estados Unidos, pois vale aqui para o Brasil também. Então, votar nesse político é cometer pecado. Eu estou dando um exemplo, por quê? Porque olha gente, a coisa está fervendo. A votação ia ser agora, 22, 23 já na comissão. Não foi por causa daquela falcatrua lá do Zé Disseu, que já levaram para não sei para quando. Aí eles querem jogar a votação na comissão numa hora em que todo mundo estiver preocupado com outro tema. É isso que eles estão fazendo. É uma coisa desonestíssima. Por isso que os grandes meios de comunicação não estão informando. Mas eu quero pedir aqui o pessoal da Web TV, o pessoal do site, que mantenha atualizado ali na primeira página. Lei do aborto, qualquer coisa assim, põe um nome ali, um chamariz na página da Canção Nova, para que cada um de nós, querendo, entra lá, clica lá e fique sabendo o que está acontecendo. E o jornalismo da Canção Nova é bom demais, ele tem condição de fazer isso e manter atualizado. Diz, deu esse passo. É um pedido que eu faço, vocês comuniquem, por favor, ao pessoal do www.cançãonova.com.br, que eu entro todo dia nessa página. Eu sei de muita gente que entra também todo dia. Se aquilo está ali, a gente fica atualizado. Já tem material sobre o aborto lá dentro, já tem. Mas eu estou pedindo algo que seja atualizado, para a pessoa ficar sabendo. Porque é um absurdo, gente, isso que vem sendo feito, e vai espalhando isso. Porque aí então prega o sexo livre, a pessoa faz tudo de qualquer jeito, não tem responsabilidade, não tem paternidade responsável. Aí vem o aborto, aí vem a gravidez, não quero, porque a grande maioria dos que defendem o aborto, não é nem por causa de estupro, não. Oh meu Deus, graças a Deus, diga-se de passagem, o estupro no Brasil ainda é um crime que não atinge um universo tão grande, não. É claro, se atingisse uma pessoa, a gente tem que condenar. Eu não estou falando igual o Maluf, estupra, mas não mata. Quando ele chegou na cadeia, falaram isso para ele, falaram os colegas lá, falaram para o Maluf isso, né? Mas o povo não esquece disso. Gente, você sabia, por exemplo, que presidiário condena estuprador? Quando um estuprador é condenado na cadeia, ele não pode ficar numa cela junto com outros, não, porque senão eles vão juntar e vão estuprá-lo e, se possível, matá-lo. Hoje as delegacias sabem disso. Ou não conta. O maior medo de um estuprador quando vai preso é isso, que os presos fiquem sabendo. Nem o preso aceita uma barbaridade dessa. Como é que nós vamos aceitar um absurdo desse? Então a grande maioria dessas gravidez foi por talvez irresponsabilidade, foi o momento de fraqueza, não interessa também saber que jeito que foi, não. Porque se Deus aproveitou daquela situação para gestar uma criança, então tem que ser assumida essa criança, assumida para valer, com amor, com carinho. E depois, meu filho, minha filha, assumindo com amor e carinho, mas com certeza essa criança cresce sem trauma nenhum. Anteontem eu peguei no colo
um rapazinho, não sei se é rapazinho ou é rapazinha, não tem nenhum consagrado aí, um rapazinho, uma rapazinha que nasceu lá em Betânia, porque o ano passado, nessa época aqui, eu falei, se você estiver pensando em fazer aborto, porque você não tem condições de criar essa criança, traga que eu crio. E a moça veio. Aí foi só uma não, outros casos também, mas essa que eu peguei agora é um delas. Ela veio, ficou a gravidez toda lá em casa, nasceu a criança, ela é uma moça linda, o Gabrielzinho está lá com uma belezinha, está com 1 mês, e agora está pensando em trazer a outra filha e morar na comunidade, definitivo, já está lá em casa 1 ano, faz 1 ano que mora lá em casa. Olha que maravilha, como Deus é bom. É isso mesmo, gente. A gente tem que acreditar. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil sustentar uma casa com 300 pessoas. Eu sei. Fralda descartável, que as mães não tem nem como limpar também mais, lavar as fraldas, até pela higiene. Eu sei quanto custa. Em Betânia temos a média sempre de 8, 10 crianças pequenas, se juntar os recantos. Então você multiplica aí o remédio, comida, papinha, fralda, imagina o custo disso. E nós não damos coisa ruim para os nossos filhos, não. Eu, inclusive, se for fralda de 2ª categoria, eu já mando recusar. Sim, nós tivemos um casal que mandamos devolver um saco de fralda que o homem mandou. Eu falei, isso aí que ele põe na filha dele, mas não no nosso filho. O que é isso? Isso aí é um absurdo. Você não é para fazer topless na criança, tudo transparente, não, isso é para levar embora. Aí ele mandou depois 3 fardos grandão, melhor, de primeira, isso aí. Para os pobres de Deus eu vou dar o pior. Então, quando a gente vê um desafio desse, mas que alegria, meu Deus, que felicidade no coração da gente, ver uma criancinha dessa, eu olhar para aquela criança e falar, meu Deus, como é que essa criança foi salva? Por causa do Padre Léo? Por causa da Betânia? Por causa da TV Canção Nova. Sem a TV Canção Nova, como é que ela ia escutar essa palavra? Ela nunca na vida dela pisou num ambiente religioso. Nunca. Perceba por que eu estou falando e convidando você a assumir de fato um compromisso para valer, para nós fecharmos essa campanha e depois fecharmos a campanha do ano ainda, que mais importante ainda, chegar no final do ano com 100% quitado. É por isso, gente, é por causa de uma filha dessa minha hoje, a Débora, com o seu filhinho, que não foi morto, ele ia ser morto, estava decidido, e assim outros casos também, iam ser mortos, estavam decididos, mas alguém assistiu na televisão e falou, a hora que falou do aborto, olha, o padre falou isso assim, assim, assado, então, vamos atrás do padre. Foram lá em São Paulo, porque ela era de São Paulo, me procurar no final de tenda, inclusive falando assim com uma certa desconfiança. Não sei se o senhor lembra que o senhor falou isso assim. Eu lembro, mas não lembro. Pois é, eu sou um caso desse. Se o senhor não me ajudar, eu vou abortar. Vai para Betânia hoje. Dia seguinte veio para Betânia. Não sabia lá se tinha vaga, se não tinha. Vou fazer o quê? É uma vida. Quem salvou essa criança? Foi quem? Não, foi você, que mantém a Canção Nova no ar. Era onde eu queria chegar. Ela acreditou no padre, o Padre Léo pregou, Betânia acolheu, a Canção Nova anunciou, por quê? Porque você acreditou. Eu não sei com quanto você contribuiu para isso. Para Deus, o quanto você contribuiu significa 100%. Deus só tem 100%. Deus só trabalha no 100%. Meus irmãos e minhas irmãs,
Vamos salvar muitas outras crianças, e nós podemos. Só não pode quem cruza o braço, só não pode quem se fecha. Vamos curar, porque pensa bem, quantos de nós somos curados dos nossos traumas, quando nós temos a graça de ajudar a curar uma situação pecaminosa feito essa, e evitar um trauma feito esse? Quantos de nós somos curados dos nossos traumas, quando se um caso desse já seria suficiente para salvar todos nós, quanto mais dezenas, centenas. E assim eu digo daquelas pessoas, aquelas famílias que estão desestruturadas. Quantos matrimônios foram refeitos através da televisão, através das pregações? Quantas pessoas que estavam deprimidas, angustiadas no fundo do poço, e através de uma música, através de uma brincadeira, através de uma oração, de uma pregação, essa pessoa levantou. Quantas, meu Deus! Eu acho que se mandasse levantar a mão aqui, quantos de vocês já foram tocados num momento importante da vida pela mensagem da Canção Nova? Quase todos levantariam a mão, não é verdade? Faça a experiência, levanta a mão quem aqui já foi tocado. Eu não vou nem olhar, depois vocês me mostram o vídeo aí. Olha que beleza. Então isso enche o coração da gente. Vamos nos unir, Deus é fiel, vigiai. E tudo isso nesse acampamento, olhando para aquelas realidades do nosso coração, feridas e machucadas. Muitos de vocês não notaram ainda, mas em casa o povo vai notar, e aqui nós já notamos. Já há uma mudança no rosto de muitos de vocês, de hoje de manhã para hoje de tarde, que chama atenção. Significa que o Senhor está operando no coração de cada um, desde o primeiro instante da manhã, desde a hora que você saiu de casa e veio para cá, anteontem, ontem ou essa noite, o Senhor já está operando no seu coração. É assim que Deus age. É assim que Deus age. O jeito de agir de Deus é no cotidiano. Deus usa sempre dos instrumentais que Ele tem ao seu redor. Por exemplo, Deus abriu o mar vermelho, mas foi preciso que Moisés fizesse a oração de autoridade, e foi preciso a força da natureza, o vento soprando. Aí Deus aproveita e canaliza o vento. Olha, Deus sempre usa do humano para realizar o divino, não tenha dúvida. Você vai perceber. Alguns já vão percebendo hoje, outros daqui a alguns dias, outros daqui a uma semana, outros daqui a algum mês. Diz, meu Deus, como mudou isso na minha vida. Engraçado, agora eu encontrei a pessoa, eu até evitava encontrar com ela, parece que foi até um acaso, eu não senti nada. Por você perdoar essa pessoa aqui hoje? Você está perdoando essa pessoa? Você está abrindo seu coração para o bem de Deus e chegar ao coração do... Quantas pessoas no mundo, inclusive, aí vem o mandamento, e melhor ainda, nós já estamos cumprindo esse mandamento de Jesus, quando Ele diz, orai pelos vossos inimigos. Quando você assume o compromisso de ser um sócio, ou de ser um ajudador efetivo de uma obra feita essa, você está orando pelos seus inimigos, porque você não vai na casa dele, mas a Canção Nova vai. Ele pode assistir lá. E Deus, eu imagino que Deus vive dando risada. Bem que a Bíblia fala que Deus ri mesmo. Eu imagino que Deus vive dando risada. Porque Deus fica lá brincando de dominó, né? Olhando assim, vai aqui, ó. Ele chama o anjo, Jesus, fala, meu filho, aí que você vê, quanta gente besta nesse mundo, né? Você está vendo esse aqui? Está recebendo essa graça hoje? Pois é graças a esse aqui. Ele não gosta dele, mas o que eu vou fazer? Porque ele está fazendo o bem. Ele não gosta dele, mas ele está amando o outro. Ele está ajudando aqui, ó. Esse aqui não perde a Canção Nova, ó. Esse aqui não perde a Canção Nova. E esse aqui é o contribuidor bom da Canção Nova, ele é fiel.
O que eu posso fazer? Eu já aproveito e passo desse para ele mesmo, que aí já vira bênção para ele. Pronto. E ri, e Jesus chama a mãe dele, e eles ri, racha o bico. Está vendo? Você está curando. Observe, gente, Deus não deixa perder nada. Tudo que é graça na sua vida, e tudo que você na sua vida transformar em graça, Deus não deixa perder não, Ele é fiel. Está aí na palavra. Não está dizendo que Ele pode ser fiel, Ele é, em todas as circunstâncias. Que coisa boa. Que coisa boa que Deus está olhando hoje para você, porque você está olhando para Deus. Vamos terminar como nós terminamos as pregações ao longo desse acampamento. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, põe a mão no seu peito, na altura do seu coração, até se possível, se você sentir o seu batimento cardíaco, e colocando-se na presença de Deus, louve o Senhor pelo seu infinito amor. Louve ao Senhor pela sua infinita misericórdia. Louve o Senhor, porque Ele é fiel. Eu te louvo, bendigo, glorifico, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, porque és um Deus fiel. Eu te louvo, bendigo, glorifico, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, porque és o nosso oleiro. Eu te louvo porque somos obra sua. Eu te louvo porque és um Deus que nos vigia com o seu amor, com a sua ternura, com a sua misericórdia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, pela graça de estar nesse acampamento, nesse final de semana, ao vivo, e também você pela televisão, pela rádio, pela web TV. Obrigado, Pai. Obrigado por cada palavra, por cada canção, por cada oração que foram feitas e que direcionaram-se ao meu coração, como uma água viva do Espírito, que banharam o meu coração, que limparam o meu coração. Meu coração estava, Pai, além de ferido, infectado, sujo. Eu fui acumulando, Pai, aqueles traumas que eu nem sabia que era trauma, e se instalaram no meu coração, na minha infância, quando eu estava na barriga da mamãe, na minha adolescência, juventude, quando eu me casei, quando vieram meus filhos. Traumas que entraram no meu coração, até no momento inconsciente. E aí eu fui fechando-me, e fechando, eu fui sujando o meu coração, a minha alma. Obrigado, Pai, porque igual Pedro lavou para consertar as redes, o Senhor também foi derramando no meu coração ao longo desses 3 dias, desde a missa de sexta-feira com o nosso querido Padre Alírio, depois as orações, as pregações, Diácono Cleidimar, as celebrações, as canções. O Senhor foi lavando o meu coração. Eu sinto de fato um alívio. Eu estou sentindo agora paz. Estou sentindo um bem-estar agora. Estou sentindo uma alegria interior. CançãoNovaPlay.com. Assine já!